Amigos da Estácio, aqui estou eu, professor Sérgio Nogueira, formado em Letras pela Federal do Rio Grande do Sul e mestrado pela PUC do Rio de Janeiro, consultor de língua portuguesa do jornalismo da Rede Globo, tanto rádio, jornal, televisão e internet desde 1991. E eu fui convidado para dar uma aula para vocês sobre um assunto que eu considero da máxima importância. Eu costumo dizer para os meus alunos que o assunto mais chato da língua portuguesa, aquele que o brasileiro menos domina, é o uso daquele sinalzinho desgraçado chamado hífen. Porém, curiosamente, não é o assunto mais indicado pelos nossos leitores, ouvintes e telespectadores como erros nossos, lá do nosso jornalismo. O assunto que mais incomoda os nossos leitores, ouvintes, telespectadores é uma coisa chamada concordância. Principalmente concordância verbal. E por essa razão eu escolhi o tema para essa nossa aula de língua portuguesa aqui na Estácio. Vamos lá? Muito bem. Partindo dessa premissa, vamos aos problemas. Quais são os problemas? Primeiro, a posição natural do sujeito na frase, na chamada ordem direta, que é a ordem natural dos termos na língua portuguesa, é sujeito, verbo e complemento. Ou seja, a posição natural do sujeito nada mais é do que antes do verbo. Quando isso acontece, em geral as pessoas acertam a concordância. E aí vai o nosso primeiro problema. Eu trouxe aqui vários casos para discutir com vocês. Perigo. A mania que o brasileiro tem de inverter. Essa história de ordem direta não funciona 100%. Muita gente adora inverter, acha que fica mais bonito, porém, aviso, mais perigoso. Eu não sei se você já viu manchete do tipo: aconteceu 2 acidentes na Avenida Brasil. Quando eu li isso, pensei comigo, foram 3 acidentes. O terceiro foi de concordância, né, meus amigos? Porque se são 2 acidentes, isso é plural. Isso nem é português, já é matemática. Sujeito no plural exige verbo no plural. Portanto, primeiro desafio, aconteceu ou aconteceram 2 acidentes na Avenida Brasil? Não tenha dúvida. Segundo a nossa velha e boa norma culta, o correto é: aconteceram 2 acidentes na Avenida Brasil. É sempre bom lembrar, né, que nesse nosso curso nós vamos enfatizar a chamada norma culta. Não que as variantes linguísticas sejam relegadas a um segundo plano, mas é como eu costumo dizer, aprender as variantes a gente aprende no dia a dia, não precisa de aula. A faculdade, na minha opinião, é para nos ensinar que todas as variantes são válidas, mas existe uma norma padrão que será exigida de todos vocês um dia na vida, principalmente na vida profissional, que é para isso que vocês estão sendo preparados e formados. Então vamos adiante, vamos para a minha segunda pergunta. Falta ou faltam 3 questões? Bom, se 2 acidentes aconteceram, 3 questões faltam, perfeito? Mas falta ou faltam resolver 3 questões? Esta é a minha dúvida. Bom, qual é a novidade? É que o sujeito agora não são as 3 questões, e sim resolver 3 questões. Você tem aí o que a gente chama de sujeito oracional, quer dizer, você tem um verbo na posição do sujeito. Meus amigos, quando isso acontece, invariavelmente a concordância se faz no singular. Portanto, deveríamos dizer: falta resolver 3 questões. Dando um outro exemplo, são necessários vários craques para a seleção brasileira. São necessários. Afinal das contas, os sujeitos são vários craques. Agora, é necessário convocar vários craques. Porque nesse caso, o que é necessário é convocar vários craques. Então, repetindo, sujeito no plural, mesmo invertido, o verbo concorda no plural. Mas, se for um sujeito onde apareça um verbo, nesse caso a concordância se faz no singular. Portanto, falta ou faltam 5 minutos para acabar o jogo? Se depender dos nossos narradores, a maioria deles diz que falta. Ora, falta 1 minuto. 2 para cima é plural, e aí faltam 2, 3, 4 e 5 minutos. Fui claro? Vamos para o nosso terceiro caso. Agora a dúvida é a seguinte: o valor dos imóveis subiu ou subiram muito nos últimos anos?
O valor dos imóveis subiu ou subiram? Bom, agora o problema não é mais a inversão. O problema não é mais a posição do sujeito, já que o sujeito é o valor dos imóveis. O problema agora é você saber identificar o chamado núcleo do sujeito, quer dizer, aquele pedaço do sujeito, aquela palavra do sujeito que realmente manda no verbo. Quer dizer, o que foi que subiu? O valor ou foram os imóveis? Estão entendendo meu raciocínio? É como se eu perguntasse para vocês, um de nós dois foram ou fomos à praia? Ora, um de nós dois significa o quê? Que os dois foram? Não. Que nós fomos? Também não. Na verdade, um só foi. Portanto, o núcleo é um. Um de nós dois foi à praia. Gente, eu, como ex-professor de cursinhos preparatórios, adoro dicas, macetes. Mas, antes de mais nada, eu tenho algo a lhes dizer. Todo macete não resolve 100%, viu, gente? Não tem macete milagroso. Mas que eles ajudam para o nosso dia a dia, para soluções rápidas, isso é muito bom. Então eu vou dar uma dica para vocês. Não funciona 100%, mas funciona uns 99%, que é uma boa percentagem. Quando você tiver um sujeito em que apareça a preposição de, quando eu digo de, pode ser de, do, da, deste, desta. Em 99% dos casos, o núcleo é quem está antes do de. Quer dizer, um de nós dois, o núcleo é um. Nenhum de vocês fez, porque o núcleo é nenhum. E na minha frase, o valor dos imóveis, o núcleo do sujeito é valor, singular. Portanto, a forma mais adequada é o valor dos imóveis subiu muito nos últimos anos aqui no Rio de Janeiro. Foi claro? Vamos para mais um desafio. A maioria das pessoas já chegou ou já chegaram? A maioria das pessoas já chegou ou já chegaram? Eu costumo dizer que isso aqui é uma dúvida que vem de longa data. Muita gente boa tem essa dúvida. E pela primeira vez eu vou dizer para vocês que na chamada norma culta a resposta seria tanto faz. Pela tradição, o núcleo é que está antes do de, portanto a maioria que está no singular. Logo seria a maioria das pessoas já chegou. Porém, nós temos hoje uma coisa chamada concordância atrativa, em que o verbo concorda com aquilo que está mais próximo. E isso é aceitável quando o núcleo do sujeito for um substantivo partitivo. Explicando melhor. Partitivo é aquilo que indica pedaço. Por exemplo, maioria, minoria, parte. Quando eu digo parte, pode ser grande parte, boa parte, né? Esta parte. Ou então metade. Metade, quase metade, mais da metade, assim por diante. Toda vez que você tiver um partitivo como núcleo do sujeito, rigorosamente a concordância se faz no singular. Boa parte dos candidatos foi aprovada. Boa parte dos candidatos foi aprovada. Estou concordando com a boa parte, que é o núcleo. Mas não seria errado concordar com os candidatos. Seria a tal da concordância atrativa. Isso é válido quando o núcleo é um partitivo. Portanto, dizer que boa parte dos candidatos foram aprovados, isso é plenamente aceitável também. Portanto, dizer que a maioria das pessoas já chegaram não é erro. Isso é aceitável como concordância atrativa. Deu para entender? Portanto, mais da metade dos alunos foi aprovada, concordando com mais da metade, que é feminino, singular, ou mais da metade dos alunos foram aprovados, nesse caso concordando com os alunos pela tal concordância atrativa. Foi claro? Vamos para o próximo desafio. Um grupo de turistas franceses chegou ou chegaram ao Rio de Janeiro. Um grupo de turistas franceses chegou ou chegaram ao Rio de Janeiro. Bom, o sujeito quem é? É um grupo de turistas franceses. Quem é o núcleo? Quem está antes do de, no caso o grupo. O que a palavra grupo tem de especial? Meus amigos, grupo é o que nós chamamos de substantivo coletivo, indica grupo, a própria palavra, né? Mas se você lembrar dos bons tempos de escola, você vai lembrar que nós decorávamos isso numa lista, geralmente em ordem alfabética, começava por alcateia, né? Que perdeu o acento, que nem a ideia, pelo novo acordo, mas continua sendo coletivo de lobos. E não de cães, como eu vi outro dia, um problema de TV aí. É bom lembrar que cães continua a matilha. Por sinal, uma curiosidade, você sabia que nem todo bicho tem coletivo? Outro dia me perguntaram, professor, qual é o coletivo de orangotango? Eu disse um monte. Não existe coletivo para orangotango, perfeito? Nem todo animal tem coletivo. Alguns têm, outros não têm, muitos inclusive inúteis, né?
Você não usa certos coletivos, um fato de cabras, é um monte de cabras. Desculpe aí, alguns falam até uma porrada de cabras, mas isso já é outro nível desnecessário. Mas o que eu quero que você saiba é que quando o núcleo de um sujeito for um coletivo, se ele estiver acompanhado do D mais um plural, você mais uma vez terá as duas possibilidades. Ou seja, um grupo de turistas franceses chegou, o verbo concorda com o núcleo, que é grupo. Mas dizer chegaram não é erro. Ele está concordando com os franceses, que é os turistas franceses, que seria a tal da concordância atrativa. Portanto, dando outro exemplo, uma manada de bois. É bom lembrar que manada não é necessariamente de bois, pode ser de búfalos. É sempre bom lembrar disso, porque você falar cardume de peixes, isso é redundante. Tá? Mas manada de bois, vale, podia ser de elefantes. No caso da manada de bois, eu posso dizer que ela foi vendida, a manada, concordo rigorosamente com o núcleo do sujeito, que é o coletivo manada, antes do D, ou concordo com os bois, fazendo a tal da concordância atrativa. Nesse caso, uma manada de bois foram vendidos. Tudo bem até aqui? Maravilha. Então vamos adiante. Eu falei que o nosso macete funciona 100%? Não, né? Eu falei em 99%, né? Então antes que você fique aí tentando entender, cadê o 1%? Cadê o 1%? Vou direto. Cerca de 200 pessoas compareceu ou compareceram ao evento? Cerca de 200 pessoas compareceu ou compareceram ao evento? Bom, a pergunta é simples. Quem compareceu foi a cerca? Não, né? Então, é aqui que o nosso macete não funciona. Expressões do tipo cerca de, perto de, por volta de, em torno de, mais de, menos de, esqueça o macete que eu ensinei, em que o núcleo está antes do de. Nesse caso, não é a cerca que compareceu. Por sinal, gente, é bom lembrar que esses exemplos que eu dei, cerca de, perto de, por volta de, você só deve usar para números grandes e imprecisos. Esse é um detalhe importante. Eu considero uma redação ridícula, textos do tipo compareceram cerca de 237 pessoas. Para números exatos, você jamais usará cerca de, perto de. Para números pequenos já é ridículo também. Quantas pessoas havia na reunião? Cerca de 4. O que é isso? 4 inteiros, um pescoço e um tornozelo? Ora, cerca de para números grandes e redondos e situações em que não é possível determinar o número exato. Quer dizer, quantas pessoas havia na manifestação? Cerca de 10 mil pessoas. Conclusão. Quando você usar o cerca de, perto de, em torno de, neste caso o núcleo será o substantivo que vier a seguir. E como eu só posso usar para números grandes e redondos, obviamente vai dar plural toda a vida. Perto de 200 empregados foram demitidos. O núcleo são os empregados. Mais de 2 milhões de reais foram gastos. Porque 2 milhões de reais é plural. Ou seja, o cerca de ou perto de nessas horas entra aí apenas como uma expressão para dar um número aproximado, não exato. Ele faz parte do sujeito, mas não é um número. Foi claro? Vamos adiante. Agora, vamos passar para os numerais. Vamos começar pelas frações. Pessoal que não gosta muito de matemática, é bom lembrar que fração é aquele cara que tem um númerozinho em cima e um de baixo, né? O de cima chama-se numerador e o de baixo se chama denominador. As gramáticas dizem que rigorosamente o verbo deve concordar com o numerador. Isso significa, portanto, que 1/3, 1/4, 1/5 levaria o verbo para o singular. Agora, 2/3, 3/5, 5/8 levaria para o plural. Ou seja, quem manda é o numerador. Muito bem. Isso vale quando o número fracionário estiver sozinho na frase. Entendeu? Da turma, 1/3 foi reprovado. Da frota, 2/5 estão circulando. Porém, se você puser a fração ao lado de um especificador, e aí vai vir o D de novo. Por exemplo, 1/3 dos alunos. 1/3 dos alunos. Foi reprovado ou foram reprovados? Mais uma vez, voltamos à história do tanto faz. Por quê? Se eu sigo a tradição, o núcleo é 1/3 e é singular. Foi reprovado. Nesse caso é masculino. Os números fracionários são masculinos. Mas eu sempre tenho a opção da concordância atrativa, que no caso é concordar com os alunos, que é masculino plural.
Portanto, 1/3 dos alunos foi reprovado ou foram reprovados, a resposta é tanto faz. Mas repito, se eu tiver somente 1/3, quer dizer, dos alunos desta turma, somente 1/3, aí eu só posso dizer que foi reprovado ou aprovado. Tudo bem? Maravilha. Vamos falar agora na dúvida eterna do milhão. 1 milhão de, 1 bilhão de, 1 trilhão de. Primeiro é bom lembrar que milhão é uma palavra masculina, viu, gente? Tem muita gente que fala 2 milhões. Suas milhões de fãs. Podem ser mulheres apaixonadas, mas seus milhões, meus milhões de fãs. Milhão é palavra masculina, gente. É 1 milhão, 2 milhões. Não existem 2 milhões. São 2 milhões de mulheres. Milhão é masculino, primeira história. Mas vamos ao que interessa, quando ele está no singular. Milhão é singular. 1 milhão foi gasto. Mas se eu especificar 1 milhão de dólares, 1 milhão de reais, 1 milhão de euros, 1 milhão de pessoas, 1 milhão de crianças, aí eu passo a ter duas opções mais uma vez. Ou eu deixo no singular, concordando com 1 milhão, ou eu faço mais uma vez a tal da concordância atrativa. Portanto, a dúvida do tipo 1 milhão de crianças já foi vacinado ou já foram vacinadas, a resposta mais uma vez é tanto faz. Explicando melhor, se eu digo 1 milhão de crianças já foi vacinado, eu estou concordando com 1 milhão, que é singular e masculino. Mas se eu disser foram vacinadas, aí eu estou fazendo a tal da atrativa, concordando com as crianças. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas nesse caso a concordância atrativa é mais usada do que a tradicional. Existe uma tendência forte hoje em dia de quando usamos milhão, bilhão, trilhão, a preferir a concordância no plural. Mas isso, não esqueça, só quando tiver o especificador no plural. Quer dizer, se 1 milhão estiver sozinho, 1 milhão foi vacinado. Perfeito? Tem que ser 1 milhão de crianças, 1 milhão de pessoas, 1 milhão de cidadãos. Aí eu passo a ter as duas opções. Tudo bem? Vamos adiante. Mais uma dúvida. Somente 20% da frota está ou estão circulando. Bom, falamos das frações, falamos do milhão e agora nós vamos falar de porcentagens, ou seria percentagens. Meus amigos, porcentagem é a forma, digamos, portuguesa, porcentum. E percentagem está intimamente ligada à nossa origem, o latim, percentum. Concluindo, porcentagem ou percentagem, ambas estão registradas em nossos dicionários e no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, publicado pela nossa Academia Brasileira de Letras. Portanto, são duas formas oficiais. Percentagem, porcentagem, não brigue nem aposte com ninguém. Mas vamos ao que me interessa. 20% da frota. O que nós temos aí? Nós temos o núcleo, que é o que está antes do D, que são os 20%, plural, masculino. E temos a frota, que é singular, feminino. Portanto, eu poderia dizer que 20% estão paralisados ou que a frota está paralisada. Agora, se eu digo, com uma dúvida que eu levantei, que 20% da frota está ou estão circulando, qual é a resposta? Você já sabe. Tanto faz. Eu sei que isso irrita. Eu noto, pelo esse trabalho que eu já faço de consultoria lá com os nossos jornalistas, como o tanto faz incomoda. É porque todos nós somos educados na escola a restringir tudo ao certo e errado. E nem tudo na nossa gramática é certo e errado. Existem várias formas alternativas, formas variantes, que estão consagradas há muito tempo, não nasceram ontem. Vem de longa data. E em razão disso, essa forma alternativa hoje é aceitável, inclusive na chamada norma culta. Perfeito? Portanto, você dizer que 20% da frota estão circulando ou está circulando, escolha a que você preferir. Muitas vezes no jornalismo nós optamos por uma ou outra, dependendo da ênfase que você queira dar aos 20% ou simplesmente à frota. Portanto, tanto faz. E não adianta ficar brabo. Vamos adiante. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Quer dizer, assunto continua concordância, mas vamos sair dessa história aí de, digamos, percentagens, frações, outro tipo de caso. A dúvida agora é a seguinte, foram eles, atenção à frase, foram eles quem decidiu ou decidiram a prorrogação do projeto. Esse é um caso polêmico. Alguns autores defendem que isso aí é facultativo. Eu confesso que tem uma das formas que me incomoda. O quem, eu aprendi há muito tempo, até pelo meu ouvido, que exige o verbo no singular.
Por exemplo, várias pessoas saíram. Eu jamais perguntaria quem saíram, quem fizeram, sabendo que foram várias pessoas que fizeram o trabalho. Eu pergunto quem fez, quem saiu, quem foi à aula, quem foi à praia, quem foi ao cinema. Ou seja, o quem põe o verbo no singular e é na terceira pessoa. Portanto, rigorosamente, para mim aqui foram eles quem decidiu a prorrogação do projeto. Aí você responde, professor, ficou estranho. Concordo, ficou estranho. E o estranho nem sempre está errado. E para o estranho eu tenho duas propostas para você, duas sugestões. Uma delas, se você é do tipo, adoro quem, inverta a frase. Ou seja, quem decidiu a prorrogação do projeto foram eles. Repara que aí o ouvido não reclama, porque é uma forma usual. Quem decidiu foram eles. Quem decidiu fui eu. Quem decidiu fomos nós. Agora, fomos nós quem decidiu, fica um horror. E para esta posição, a minha sugestão é a seguinte, troque o que por quê. Nesse caso, obrigatoriamente vale quem está antes do quê. Fui eu que fiz. Fomos nós que fizemos. Foram eles que fizeram. Portanto, voltando à nossa frase aqui, foram eles quem decidiu. Ficou horrível. Ou você diz quem decidiu foram eles, ou você diz que foram eles que decidiram. Gostou? Nós temos formas alternativas boas para frases corretas e estranhas. Vamos adiante. Mais uma dúvida aqui. Essa eu diria que é uma das dúvidas eternas, né? Estou há mais de 20 anos lá na consultoria do jornalismo da Globo. E essa pergunta parece que é esse carrinho de bate e volta, bate e volta. Ele é um dos que votou ou votaram a favor do projeto? Ele é um dos que. E aí, singular ou plural? Porque se eu pensar no um, eu ponho no singular. Ele é um dos que votou. Por sinal, eu acho que muita gente boa prefere essa forma. Existem autores que aceitam. Mas me incomoda muito, porque vou ser bem honesto. Essa frase significa que do que votaram, ele foi um. Dos que votaram. Quer dizer, daqueles que votaram, ele é um. Então, quando tem o que, eu prefiro sempre a concordância com a palavra anterior. Da mesma forma que fui eu que fiz, fomos nós que fizemos, eu prefiro dizer que ele é um dos que fizeram o trabalho. Quer dizer, dos que fizeram, ele é um deles. Perfeito? Ele é uma das vítimas que testemunharam o fato. Das que testemunharam, ele é uma das vítimas. Deu para entender meu raciocínio? Concluindo, toda vez que você usar um dos que, uma das que, você jamais correrá perigo de erro, discussão, polêmica, se você puser o verbo no plural. No singular, há quem aceite, mas não é o melhor caminho. Eu prefiro o plural. Ele é um dos candidatos que foram aprovados. Convidamos uma das atrizes que trabalham na novela das 7. Quer dizer, das que trabalham, convidamos uma. Das que trabalham. Entenderam meu raciocínio? Inclusive porque se eu tivesse uma frase só com adjetivo, por exemplo, um dos jogadores que foram convocados, se eu tirasse o que, seria um dos convocados. Perfeito? Uma das atrizes que mais brilham no filme tal. É uma das mais brilhantes. Portanto, o plural é o mais recomendável. Resumindo, um dos que, uma das que, prefira sempre o verbo no plural. Vamos para mais um probleminha aqui. Vossa Excelência. Nós sabemos que na nossa vida muitas pessoas fazem questão da expressão de tratamento. Eu costumo dizer que político, até para ofender a mãe do outro, ele quer ser chamado de excelência. Falar mal da mãe tudo bem, mas não chamar de excelência é uma ofensa grave, né, gente? É interessante isso. Acontece que Vossa Excelência, Vossa Senhoria, é do mesmo time de Vossa Mercê, que, para quem não lembra, deu origem ao nosso você. Ou seja, o nosso Vossa Mercê virou Vós Missê, que virou Vossum Cê, foi se transformando, virou Vancê e deu você. Quer dizer, a coisa está reduzindo de tal forma, já tem mineiro que fala você, tem carioca que fala C, e em breve vai ser você, pelo visto, né? Mas o fato é que você, como qualquer pronome de tratamento, embora tenha vós no nome, ele não é de segunda pessoa do plural. A concordância se faz na terceira, embora ele seja um pronome de segunda, porque eu uso Vossa Excelência para o meu interlocutor, a pessoa com quem eu falo, a quem me dirijo. Mas a concordância sempre se faz na terceira pessoa. Dito isso, Vossa Excelência deve ou deveis comparecer à reunião da diretoria. Repetindo,
Vossa Excelência deve ou deveis comparecer à reunião da diretoria? Correto é, Vossa Excelência deve comparecer, assim como você deve comparecer. E mais uma dica aí para cartas e e-mails comerciais. Não esqueça que se você tratar a pessoa por você, senhor, doutor, Vossa Excelência ou Vossa Senhoria, no final você sempre fica à sua disposição. E não aquele malfadado vossa disposição, que não sei de onde vem. Deve ser de um passado distante em que as pessoas achavam que estavam falando bonito. É sua disposição. Vossa Excelência é que nem você. Outra dúvida. Ainda não se atingiu ou ainda não se atingiram as metas estabelecidas pelo governo? Ainda não se atingiu ou ainda não se atingiram as metas? Bom, entramos num problema sério. A partícula C. Isso realmente é sério. Segundo a tradição, existe uma partícula apassivadora, aquela famosa do vendem-se apartamentos, alugam-se automóveis, consertam-se sapatos e bolsas que a gente decora no colégio para fazer prova. E que a gente só vê em placas mal escritas, porque a maioria põe no singular. E aí a tese moderna de que isso aí não é voz passiva, isso aí verdadeiramente seria um sujeito indeterminado. Alguém está alugando, alguém está vendendo, e aí a concordância seria correta no singular. Isso é uma briga que vem de longa data. Se você quiser respeitar a tradição, ou seja, considerar voz passiva, vendem-se casas, porque casas são vendidas. Alugam-se automóveis, porque automóveis são alugados. Então, neste caso aqui, deveríamos dizer não se atingiram, porque eu estou me referindo às metas que não foram atingidas. E não ao fato do governo não ter atingido a meta. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. A culpa maior disso aqui é a mania de fazer voz passiva, né, gente? Se você dissesse que o governo não atingiu as metas, seria muito mais simples e fácil de falar, escrever, e não haveria risco nenhum de erro de concordância. Concorda comigo? Mas se você é do tipo, a frase é minha, que não tem nada a ver com isso, pelo menos vamos respeitar isso aqui. Não se admitem erros desse tipo. Quer dizer, erros desse tipo não são admitidos. Ainda não se fizeram os relatórios solicitados. Quer dizer, os relatórios solicitados ainda não foram feitos. Portanto, ainda não se atingiram as metas estabelecidas. Em outras palavras, as metas estabelecidas pelo governo ainda não foram estabelecidas. É plural. Outro caso. Não se tratava ou não se tratavam de casos sem solução. Bom, parece o mesmo caso anterior. Temos o C. Acontece que quem se trata de. Você tem aí uma preposição. E eu não sei se você sabe que preposição não permite voz passiva. Precisa-se de operários não significa que operários são precisados. Não se acredita em extraterrestres, não significa que extraterrestres não são acreditados. Portanto, temos aqui uma novidade. Este C rigorosamente não é apassivador. Temos agora um caso clássico de sujeito indeterminado. E quando isso acontece, se o sujeito é indeterminado, meus amigos, eu não sei se ele é alto, baixo, gordo, branco, preto, não sei nada dele, nem se é singular ou plural. E aí, por convenção, devido ao uso consagrado, é singular. Portanto, precisa ser de operários e não se tratava de casos sem solução. Não se tratava de casos sem solução. Da mesma forma que não se acredita em extraterrestres. Ok? Maravilha. Mais uma dúvida. Choveu ou choveram durante 3 dias e 3 noites? Gente, pode chover 1000 dias. Choveu. Chover é fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza não tem sujeito. Ok? Então chover, nevar, trovejar, por falta de sujeito, se usa somente no singular. Então não importa se foram 3 dias ou 3 noites, choveu. Agora não esqueça, cuidado com o famoso sentido figurado. Choveram pedras na cabeça lá do auxiliar. Choveram sandálias havaianas. Já teve gente jogando sandália havaiana lá no antigo bandeirinha, agora assistente de futebol, né? Senhoras e senhores, nesse caso o verbo está no sentido figurado. Então esse chover aí pode ter plural. Relampejava toda noite, mas seus olhos relampejavam de raiva. Aí é sentido figurado, e aí o verbo volta ao normal. Voltar ao normal significa concordar com o seu sujeito.
mas os verbos que expressam os fenômenos da natureza, nevar, gear, relampejar, fazer frio, isso aí fica invariavelmente no singular por falta de sujeito. Muito bem. Mais uma dúvida. Não faltou ou não faltaram dedicação e competência? Bom, nós já vimos que o verbo concorda com o sujeito independentemente da posição. Quer dizer, mesmo o verbo estando na frente, ele é obrigado a concordar com o sujeito. E nesse caso eu pergunto, o que foi que faltou aqui? Não foi somente dedicação, foi dedicação e competência. Você tem aqui o que nós chamamos de sujeito composto. E quando isso acontece, o verbo deve ir para o plural. Ah, mas eu vi no livro tal que quando o sujeito composto está invertido, quer dizer, posposto, eu posso fazer atrativo. Verdade. A gramática tradicional aceitaria o faltou. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Para o nosso ouvido é sempre melhor o plural. Sempre existem sorte e azar na vida das pessoas. Sorte e azar existem. Portanto, eu prefiro aqui não faltarão dedicação e competência. Mas sei que o singular não é de todo erro. É aceitável, mesmo na norma culta. Mas eu prefiro o plural. Mais um caso. Eu e os engenheiros decidimos ou decidiram levar o projeto adiante. Sujeito composto. Núcleos, eu e os engenheiros. Novidade. Todo sujeito composto do qual eu faço parte significa nós. Então, nesse caso, a concordância não se faz apenas no plural, se faz na primeira do plural. Portanto, eu e os engenheiros decidimos. Eu e vocês fizemos. Eu e ele saímos. Então, ficou claro isso para vocês? Eu e vocês fomos. Ou seja, eu e mais alguém, o verbo fica na primeira pessoa do plural. E para terminar, eu tenho essa dúvida aqui. Eu ou o diretor? Repare que eu troquei o e por ou. Isso é importante. E é uma conjunção aditiva, ela soma. Quer dizer, eu e os diretores é como se fosse eu mais os diretores. Mas eu ou o diretor, aí existe uma exclusão. Ou eu ou o diretor. A dúvida é a seguinte. Devemos viajar a Brasília amanhã. Vou repetir. Eu ou o diretor devem ou devemos viajar a Brasília amanhã. Bom, se fosse e, seria devemos, igual a nós. Mas se é ou, é exclusão. E quando é exclusão, o verbo obrigatoriamente vai concordar com quem estiver mais próximo, porque ele não sabe se é o primeiro ou o segundo. Quem é que vai viajar? Porque eu posso viajar, o diretor também pode viajar, mas se eu for, você não vai, se você for, eu não vou. Então, diante da dúvida, a concordância se faz por atração. Então, toda vez que houver um ou que dá essa ideia de exclusão, vale o último, vale o mais próximo. Portanto, eu ou o diretor deve viajar a Brasília amanhã. Ok? Para encerrar nossa aula, um desafio para vocês. Completem essa frase para mim aí. Um dos jogadores que, nessa primeira lacuna você vai pôr aí, foi convocado ou foram convocados? Pelo nosso técnico, ainda não. Segunda lacuna, chegou ou chegaram ao Brasil? Repetindo, um dos jogadores que foi convocado ou foram convocados pelo nosso técnico, ainda não chegou ou ainda não chegaram ao Brasil. Pensou? Vamos às respostas? Primeira lacuna, um dos jogadores que. Lembra a história do que? Vale quem está antes do que. Portanto, é um dos jogadores que foram convocados. Já que vários jogadores foram convocados. Estão me entendendo? E aí a frase continua. E aí não chegou ou não chegaram ao Brasil? Bom, nesse caso, quem não chegou foi um só. Ou seja, o sujeito do verbo chegar é um dos jogadores. Um dos jogadores ainda não chegou, porque o núcleo é um. Então, resumindo, a resposta correta é um dos jogadores que foram convocados pelo nosso técnico ainda não chegou ao Brasil. E é isso aí. Espero que essa sequência de casos, dúvidas, né, às vezes temos a resposta, às vezes não temos, às vezes é tanto faz, às vezes há uma forma alternativa, mas há uma preferencial. Tudo isso é a experiência que eu trago desses meus mais de 20 anos de consultoria. Espero que isso contribua não apenas para o seu curso de língua portuguesa, mas para a sua vida profissional daqui para frente. Ok? Muito obrigado, um forte abraço e sucesso a todos vocês.